Bom, hoje é dia 13 de setembro de 2009, nós estamos aqui na cidade de Itaporaí, né, com a irmã Neuza, na casa da irmã Neuza. Primeiramente, irmã Neuza, eu queria que a senhora dissesse o seu nome completo e qual é o seu grau de parentesco com essa senhora que trabalhou na casa do irmão Graf. Vamos lá. Perdão. O meu nome completo é Neuza Leoni Gonzalez. Ok. Eu sou da família Friedrich, da parte do pai e da mãe, né? Uhum. E a minha mãe se chamava Otildes Oliveira. Depois casou com meu pai, que se chamou Helmut Friedrich. Ok. Então ela ficou Otildes Oliveira Friedrich. Ok. E daí então o nosso parentesco daí para frente ficou Friedrich. Ok. Depois eu casei com João Valdir Miranda Gonzalez, que é hoje meu esposo. Trabalhamos na obra durante 40 anos e hoje estamos aposentados, morando aqui. Excelente. A história que minha mãe contava do pastor Graf foi a seguinte. Na época, o que eu sei, assim, que ela falava muito, eles moravam em Taquari, no Rio Grande do Sul. Hoje a gente sabe que naquela época foi quando a CPB, acho que começou lá, foi a fundação, né? 1903. Então, eu não sei porquê, mas o pastor Graf foi morar na cidade de Taquari. E lá ele morava. E os pais da minha mãe moravam no interior. Eu penso assim, interior de Taquari, talvez. Sim. Eu não cheguei a conhecer a minha avó, nem o avô, né? Mas eu só sei que era uma família muito grande. E daí foi com o pastor Graf, ele visitava as pessoas, vendia, eu não sei se chegava a vender ou se levava literatura, alguma coisa assim, naquele interior, e foi aonde ele teve contato com a família da minha mãe. Entendi. E lá eram, eu acho que 4 irmãs da minha mãe e mais, eu acho que 3 ou 4 homens. Era uma família grande. Uhum. E minha mãe, eu não sei o porquê que ela foi escolhida, mas foi morar com o pastor Graf. Você tem ideia da data? Não Sua tenho, mãe era pastor. jovem e não era casada ainda, lógico. Não, Era uma era moça. menina, devia ter uns 13 ou 14. Minha mãe nasceu em 1913, Tá. talvez 1900 tem uns 13 ou 14 anos, né? Uns 20, uns 14 ou 15 anos, talvez um Ok. pouquinho mais, porque ela deve ter ficado morando com eles, mais ou menos, eu acho que por volta de uns 4 ou 5 anos ali em Taquari, e depois ele levou ela para estudar no IACS. Ok. Então, minha mãe, ele talvez tenha ficado menos de 5 anos, não sei, porque nessa época que ela ficou lá, ela chegou a aprender o alemão Na casa dele. na casa dele, porque a mãe Graf, que ela falava, né, ela só falava alemão. Entendi. Então, a minha mãe falava alemão corretamente, Entendi. porque ela aprendeu na casa Na do casa pastor do Graf. Graf. Então, e por isso que eu acho que ela deve ter ficado um pouco mais de anos, talvez uns 4 anos assim, porque ela aprendeu normalmente a falar o Entendi. alemão, Tá. tranquilamente. Sua mãe nasceu que ano mesmo? 1913. 13. É. E ela foi pra lá então com 15 anos, 14, então isso era mais ou menos por volta de 1925, Eu ali, acho. por ali, né? Aham. 27. Por aí. Tá. E o que ela falava do pastor Graf? Não, ela falava assim do trabalho dele, como ele levava mensagem. E eu lembro que ela falava também assim das literaturas que eles distribuíam também para as Sei. pessoas, né? Então foi esse o começo, mais ou menos. Ela não falava muito assim Como ele era como pessoa? como ele era como pessoa, eram bastante rígidos também, Ah, assim, assim, muito bons e tudo, e ela sempre amava eles, Sei. entende? Amava muito eles, mas era aquele alemão firme também, Muito né? firme, aham. É. Bom,
Então, mas tinha uma visão na vida, porque tanto é que minha mãe não ficou muito tempo na casa deles. Ah, Assim que o tá. colégio, eu acho que o IACS foi fundado quando? 1940 e pouco, por ali, né? 40? Foi antes, não, pastor? Ou 39, não sei. Bom, eu só sei o seguinte, que quando Não tenho ela data de foi uma cabeça, das desculpa. primeiras alunas praticamente do IACS ali. Uhum, Então a visão que eu acho hoje, a gente olhando para trás, né, a gente sente assim, ele tinha uma visão de educação e de tudo, entendi. porque ele podia ter deixado minha mãe lá, sem estudo até, sem nada, mas não, ele levou minha mãe para o colégio Entendi. e deixou minha mãe no colégio e ele custeou os Os estudos estudos para dela ela. lá. Ah, é? Foi ele que pagou tudo. Então, o que aconteceu? Quando minha mãe foi para o colégio, ele pegou uma outra pessoa que foi a ex-esposa, a falecida esposa do pastor Ataliba Rufo, Sei. que se chamava Dora. Tá. Então, minha mãe falava muito nessa Dora também, Ah, que sei. era considerada como também uma irmã dela, sabe? Entendi, entendi. Mas ela tinha eles como pais mesmo, sabe, Entendi. pastor? Aham, aham. E assim, eu não sei, minha mãe não falava muito assim da história, como que foi aquele início assim pra gente, sabe? Aham. Mas isso eu sei que foi ele que custeou os estudos dela no IACS. Certo. Daí ela se formou e começou a trabalhar nas escolas adventistas Entendi, naquela época, entendi. sabe? Tá. Depois, meu pai era também professor da escola adventista em Redentora. Foi então que eu acho que depois do colégio ela não voltou mais para a casa dos Graff. Ela Tá. já foi trabalhar e se virar na vida e foi quando encontrou com meu pai, que era obreiro também, e daí se casaram. Se casaram, nascemos nós 3 filhos aí. E uma vez eu lembro que nós fomos a Taquari. Eu já era grandinha, acho que eu tinha uns 13, 14 anos. Nós fomos a Taquari e ela foi lá visitar o túmulo Do Graff. do pastor Graff. E então estava lá, quem morava naquela época, que nós fomos visitar, ficamos na casa dela, era a dona Iracema Fantes, que era irmã da tia Esther, né? Sim, sim, aham. Que era a mãe do pastor Boger também. Sei. Então, desse passeio eu me lembro que a gente foi lá. Então ela mostrou lá onde era a casa, onde eles moravam, né? Isso aí eu me lembro, foi eu que fui com a minha mãe lá. Entendi. Mas não tem assim muita coisa escrito, pastor, eu não tenho nada para. Não tem. Não Foto tem. da sua mãe, alguma Tem, coisa que você isso tem tem. dela com o Graff, não tem nada. Pode ser, eu acho até que tem. Deixa eu dar uma olhada, pastor. Você traz aqui? Pra... Tá.